Oi, gente! Esse vídeo é um pouquinho diferente do que eu costumo fazer, ele é um pouquinho mais triste, mas é um vídeo que eu achei muito necessário trazer pra vocês, até porque tem muita gente nova que me acompanha aqui, ou até mesmo pessoas antigas que me conhecem que não sabem essa parte da minha vida, da minha história, e eu acho que quando eu acompanho alguém, eu gosto de saber sobre a vida dela, ou o que passa na vida dela. Eu acredito que tenha muitas pessoas que possam ter passado pela mesma coisa que eu, de alguma forma isso possa ajudar vocês através da minha história, não sei. Mas no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês de como eu perdi a minha mãe. Não só a minha mãe, mas também as minhas avós que estão envolvidas nessa história. Eu espero muito que vocês entendam essa história, sejam gentis nos comentários. Bora pro vídeo. O bizarro é pensar que a minha mãe, ela só existiu pra mim. E eu acho que ela não deveria só existir pra mim. Eu acho que todo mundo deveria conhecê-la. Até porque ela era uma pessoa incrível, me ajudava muito no canal, me incentivava muito a ter o canal. E ela estaria muito feliz aonde eu tô agora. O ano é 2020, onde o coronavírus surge. Começou ali em meados de dezembro, mais ou menos, e depois foi se espalhando. Só sabemos que era pra ser 15 dias em casa e acabamos ficando 3 meses e aconteceu muita coisa. Todo mundo sabe dessa parte. Às vezes parece que nunca aconteceu, né? É bizarro pensar que a gente viveu isso. Já pulando um pouquinho no tempo, em 2021 eu comecei a faculdade, então eu tava muito empolgada nesse período da faculdade. Ainda assim, estávamos em um isolamento, mas já era permitido andar na rua usando máscara. Algumas coisas importantes você podia fazer, por exemplo, ir pra faculdade. Somente o grupo de saúde podia ir pra faculdade. Então eu ia bem pouco, mas eu ia algumas vezes, mantendo todas as precauções. Então eu tava empolgada essa época da minha vida. Foi em abril de 2021 que as coisas começaram a desandar um pouco nas nossas vidas. Foi quando a minha avó, por parte de mãe, começou a ficar muito doente. E foi um período também em que minha tia estava grávida e a minha prima nasceu, então era muita coisa acontecendo nesse período. Nesse período, pra contextualizar vocês, só poderia ir pro hospital quem estava com suspeita de Covid ou quem era ultramente necessário ir pro hospital. Não era uma coisa que você tinha que ir porque você estava gripado. Minha avó estava nos sintomas de gripe, não era nada tão absurdo. Conforme foi passando o tempo que ela foi ficando mais adoentada. Ela piorou bastante dos sintomas que ela tava e ela acabou falecendo no dia 1º de maio, se eu não estou enganada. Qualquer coisa eu deixo aqui, as datas eu não lembro muito bem porque eu sou péssima com data. 2 semanas depois da minha avó ter falecido, eu comecei a ficar doente com sintomas de gripe. Eu achei que eu tinha gripado, até porque o tempo que tava na época tava um frio misturado com calor. Gente, mudou o tempo, eu mudo junto. Um clima muito de ar seco. Eu fiquei literalmente só um final de semana doente. Eu devo ter gripado na sexta, já na segunda eu já estava ótima. Foi muito rápida essa minha melhora. Só que eu ainda continuei com alguns sintomas de gripe, né? Aquela funga e eu não estava sentindo cheiro nem gosto de nada. Junto disso, o meu pai e minha mãe começaram a ficar doentes junto comigo, ali no meado de tempo. Então vamos dizer assim, que eu fiquei doente na sexta, minha mãe e meu pai começaram a ficar doentes no domingo. Eu melhorei muito rápido, só que meu pai e minha mãe não melhoraram, começaram a ficar muito doentes. O meu pai nesse período, ele tava um pouco melhor, vamos dizer assim, comparado à minha mãe. A minha mãe começou a piorar muito. E o que acontece, gente? Nessa época, pra contextualizar vocês, eu tinha 18, minha irmã tinha 21, meio que não tinha essa maturidade de resolver as coisas, então a gente era muito inocente nesse tipo de coisa, meio que a gente estava perdida, até porque os parentes mais próximos eram as minhas avós, e a gente não tem família morando muito perto daqui, eram minhas avós, e elas eram um grupo de risco pra tentar ajudar a gente. Minha irmã não dirigia, na época Uber e essas coisas eram muito difíceis por conta do Covid, então meio que a gente estava ali tentando lidar com uma situação, sem saber lidar com a situação. Passou uma semana, mais ou menos, que minha mãe não teve melhora, a gente muito preocupada com ela. Falamos, vamos te levar pro hospital, porque deu, entendeu? Eles também não queriam ir pro hospital com medo de pegar Covid. Mal sabíamos, né? Preço desagradável. E na época também, como a minha priminha tinha acabado de nascer, parentes mais próximos poderiam levar a gente pro hospital, não estavam conseguindo, até porque minha tia tinha acabado de ter bebê, a bebê recém-nascida não poderia vir aqui buscar a gente, porque também era um grupo de risco, então era uma situação muito complicada. Então, só pra vocês se atentarem, minha irmã foi com o meu tio levar minha mãe pro hospital, e ela já, assim que eles entraram, já internaram ela, e aí ela voltou pra
pra casa, até porque nesse tempo não poderia ficar acompanhante. E aí ela voltou pra casa e meu pai começou a ficar muito doente também, tipo, piorar o quadro. E aí ela teve que voltar com ele pro hospital e acabou sendo internado também. Lembrando que isso tudo foi no mesmo dia. E nesse mesmo dia eu fui para minha avó para cuidar dela porque ela também começou a ficar doente. Gente, parece até que cena de filme, gente, porque eu juro, foi tudo na mesma hora, no mesmo dia. E era só eu e minha irmã. Então, a gente combinou o seguinte, eu ia lá cuidar da minha avó, no caso, a mãe do meu pai. Enquanto isso, a minha irmã iria ficar aqui cuidando do meu pai, só que acabou que ele teve que ser internado também. Minha mãe e meu pai, eles deram entrada no hospital na mesma ala, na ala verde, que eram de pessoas que conseguiam fazer as coisas mesmo estando com o Covid. Como, por exemplo, respirar sozinho, porém com a ajuda de oxigênio, tá, gente? Mas tava um pouquinho mais leve. Em questão de horas que ela entrou no setor verde, vamos dizer assim, deve ter sido na madrugada, porque a gente não sabe ao certo, ela deu entrada no setor amarelo, que é quando você precisa ser entubado, quando você não responde mais às medicações, ou até mesmo quando você não consegue respirar sozinho, aí você precisa ser entubado. Então ela foi transferida, e o meu pai, ele continuou no setor verde, porque ele estava respondendo bem, vamos dizer assim. Nesse período que meu pai e minha mãe estavam internados, estava eu e minha irmã nessa casa sozinhas, sem saber o que fazer. Não tinha mais o que a gente fazer, até porque eles estavam internados. Não tinha como ficar visitando. Só tinha como ir pra você saber notícias. E não era todo dia que a gente podia ir pra ter notícias. A maioria das vezes eles ligavam pra gente pra informar, mas também não era todo dia. Só que nesse período que eles estavam internados, a gente focou nossas atenções pra nossa outra avó, que também estava doente, que vocês lembram que eu estava cuidando dela. Então, minha irmã, quando internou os meus pais, ela foi pra casa da minha avó me ajudar a cuidar da minha avó. Assim que ela chegou lá pra me ajudar, a gente levou ela pro hospital. E foi um erro lá do hospital, porque ela deu entrada já muito doente. Primeiro que demorou horrores e o atendimento foi péssimo. Eles não apontaram Covid, não fizeram um teste de Covid, só falaram que ela estaria ali gripada ou passando mal, qualquer coisa assim. Eles só passaram as medicações, as coisas mais pra pessoas que estão com gripe, sabe? Não deram muita atenção pro Covid. A gente voltou com a minha avó do hospital, lembrando que ela já estava sendo medicada, ela ficou no soro, então ela já tava tendo uma melhora, ela conseguia fazer as coisas sozinhas. Então a gente decidiu voltar pra casa, pra gente ver como é que tava a nossa casa, ver como é que tava a situação dos nossos pais, porque já fazia 2 dias que ninguém ligava do hospital, e também pra ver como é que tava os nossos bichinhos de estimação. Precisava colocar comida e não tinha ninguém pra cuidar deles, então foi um caos, gente, um caos, porque era só 2 pessoas pra muitas coisas. Então assim que a gente chegou, olhou tudo, a gente iria na mesma noite pra lá ver, só que tava muito tarde e a gente decidiu ir no dia seguinte. No caso, eu ficava em casa e minha irmã ia sozinha. Não podia ir ninguém, só podia uma pessoa pra saber a notícia da pessoa hospitalada. Gente, eu não sei se vocês acreditam nisso ou não, mas eu acredito. Eu e minha irmã começamos a sentir uma angústia muito grande, um aperto no peito, uma sensação muito estranha. A minha irmã começou a andar pra lá e pra cá numa sensação estranha. Não, a gente não sabia o que era, mas a sensação era de que alguma coisa iria acontecer. Angústia, sabe? Então, minha irmã decide ir no dia seguinte receber notícias e também pra levar coisas pra quem tá internado, porque no hospital você pode levar algumas coisas. E minha irmã separou um kitzinho de itens de higiene, levou cobertor, porque imaginava que minha mãe poderia sentir frio, que minha mãe sentia muito frio, tadinha. Travesseirinho, essas coisas, então ela foi pro hospital pra saber notícia e levar essas coisas. Você quer contar? Conta daí. Tomei um chá de cadeira de 2 horas. E aí ela me chamou no setor privado, quer dizer, uma sala privada, né? Aí estavam tentando achar a médica, né? Porque nem a médica tava achando. Aí eu cheguei, me mandaram entrar. E sentei lá. E ela começou a falar da minha mãe, né? Aí eu tô achando, achou, né? A mulher tá bem, né? Porque ela tava falando de um jeito como se ela tivesse presente, como se ela tava tudo bem, respondendo as medicações. Só que no final, ela começou a afinar a voz e começou a falar assim pra mim: então, a sua mãe teve uma parada cardiorrespiratória. E começou a me explicar o que era uma parada, mas eu já sabia porque eu sou do setor da saúde. Aí eu falei assim, tudo bem. Mas ela tá bem? Aí ela foi e falou pra mim que ela tinha falecido. E óbvio, gente, pra quem sabe que perde alguém, o mundo desmorona. E ali o meu desmoronou. Quando minha irmã recebeu a notícia, ela tava sozinha, não tinha ninguém. E aí ela me ligou, porque eu tava aqui, gente, eu só faltava abrir um buraco no chão de casa, de tanto que eu andava pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Eu deitava na cama, não conseguia descansar, uma angústia. Até que minha irmã me ligou e falou assim:
seguinte frase, eu não esqueço até hoje. Vivian, oi, a mamãe morreu. Nossa, gente, eu só faltava morrer junto com a minha mãe, juro. Eu fiquei, não, é mentira. E eu chorava e não tinha ninguém aqui em casa, eu tava sozinha. E isso é muito ruim, porque a primeira coisa que você quer é um abraço de alguém, um apoio de alguém, e ninguém tinha ninguém. Nenhuma outra. E aí, quando minha irmã chegou em casa, a gente se desesperou, né? A gente começou a entrar em desespero. A gente começou a desmoronar. Porém, não temos tempo pra chorar, porque tinha que começar a resolver as coisas do enterro. E vamos dar um adendo aqui, um asterisco. Por negligência do hospital, minha mãe já tinha falecido já fazia 2 dias. E a gente não sabia. Por negligência do hospital, a gente ficou 2 dias sem saber notícia. E ela já tinha falecido e a gente não sabia. Então, isso é um adendo que me deixa triste, porque, sei lá, minha mãe poderia ter sido enterrada com gente, com a gente aqui em casa, né, desesperada, sem saber o que fazer, porque você não chega, sei lá, uma pessoa de 18 anos e uma menina de 21 e fala assim, resolve as coisas aí do enterro da sua mãe sozinha, sem ajuda de ninguém. Gente, eu nunca tinha passado por isso, eu não sabia o que fazer. E aí, eu lembro que eu limpei as lágrimas assim, falei, não, para de chorar. Vamos resolver isso. Engoli meu choro e lembro de ter ido pro quarto do meu pai e procurado nas coisas, né? Porque eu sabia que a gente pagava plano de vida. E aí a gente contratou o Sinaf, que era o plano de vida que a gente paga ainda. Enfim, ligamos pro Sinaf, foram muito atenciosos, muito cuidadosos. Eu expliquei a situação pra moça que me atendeu, que eu falei, moça, eu nunca passei por isso, a gente tá sozinha. E eles foram um amor. Só que vem sempre a pior parte, né? Que a gente tinha que reconhecer o corpo. E dessa parte eu vou deixar minha irmã falar de novo, porque foi ela que foi... Eu cheguei lá, e aí eu já tinha resolvido tudo do enterro, tudo certinho, óbvio. E engoli no choro, né, gente? Porque não tinha tempo pra chorar. Tinha que ser adulta na hora. Subi, tive que esperar, tomei mais um pouquinho de chá de cadeira. E fui lá reconhecer o corpo. Gente, foi muito duro. Não deixei a Vivian reconhecer, porque ela é muita mente fraca pra essas coisas. Não que eu sou forte, mas eu preferi segurar essa penca sozinha. Então eu fui lá reconheci, assinei os documentos e liberamos o corpo pra poder enterrar. E aí, assim que a gente reconheceu, a gente já foi direto pro cemitério pra fazer o enterro, né? Pra realizar o enterro. Como ela morreu por Covid, teve que ser, né, caixão fechado, não pôde ter cerimônia nem nada. Estávamos sozinhas, dava pra contar no dedo as pessoas que foram ali pra auxiliar. Quando a gente chegou no cemitério, o caixão já estava lá. Não teve nem a subida, né, que geralmente fazem. E foi horrível. Gente, foi horrível. Eu queria ser enterrada junto com a minha mãe. Foi um momento, assim, que não tinha ninguém pra nos abraçar, pra cuidar da gente. Porque eu queria minha mãe, mas minha mãe não podia. Eu queria meu pai, mas meu pai tava internado. E meu pai, nesse período, nem sabia da morte da minha mãe. Até porque ele poderia piorar o quadro, se ele soubesse alguma coisa assim. Realizamos o enterro da minha mãe. E logo em seguida, a gente tinha que ir pra casa da minha avó pra ver como é que ela tava, né, pra cuidar dela. Até porque a gente muito preocupada com a saúde dela, a gente já tinha perdido uma pessoa, não queria perder outra. Então a gente chegou em casa, tomou banho e arrumou as coisas pra ir pra lá. Levando o periquito, papagaio, cachorro, tudo, gente. A gente não dormia, a gente não comia, a gente não fazia nada. Além de viver pra isso, sabe? Foi um período muito foda, entendeu? Nas nossas vidas. Chegando na casa da minha avó, a gente subiu, né? Porque a gente tinha chave, enfim. Só que da porta dela a gente não tinha chave. Então a gente tocou a campainha várias vezes e ninguém atendia, a gente começou a desesperar. E quando ela abriu a porta e voltou andando muito devagar. E a gente, assim, preocupada, né? Perguntando, vó, a senhora tá bem? A gente vai te levar pro hospital agora, porque a nossa ideia era levar ela pro hospital mais perto da nossa casa pra gente conseguir ter mais contato, até porque ela morava um pouquinho mais longe. Nesse período, gente, ela caiu de joelhos, sem ar, sufocada. Foi a cena, assim, mais horrível que eu já tinha visto, porque ela... de joelhos, sem ar, tipo, botando a mão na garganta e eu assim, a gente sem saber o que fazer. Eu escorreguei na água, caí de cabeça, mas foda-se, entendeu? A minha cabeça, se eu tinha rachado ou não. Desci o chão, o prédio da minha avó gritando ajuda, sabe? Aí o porteiro foi, chamou os moradores, né, que era pra descer com ela e a gente foi correndo pro hospital. Não sei como a gente não tomou uma multa, porque a gente foi voado pro hospital, gente. E aí ela entrou também em área de emergência e aí os dois ficaram internados. E aí vamos dar um adendo de que a gente enterrou minha mãe de manhã, foi pra casa da minha avó. Minha avó caiu quase morta, e aí a gente deu entrada com ela no hospital. A gente não tinha comido esse dia, a gente não tinha dormido, a gente tinha feito nada. Só chorar.
Eu não sei como eu consegui aguentar isso tudo, mas aconteceu. Ela ficou uma semana internada, então a gente internou ela no domingo. E ela tava respondendo bem aos medicamentos e tal. Só que ela acabou também falecendo. E aí a gente realizou o enterro dela no outro domingo. Então foi uma semana de diferença. Já tava até acostumado com esse ambiente de cemitério, porque a gente já tinha ido numa semana e na semana seguinte a gente estava lá de novo. Então é muito bizarro, é uma coisa muito horrível. Depois o meu pai, ele conseguiu ter alta, teve melhora e hoje em dia ele tá super bem, graças a Deus. Ele não tem sequela nenhuma do Covid, graças a Deus. É uma história muito simplificada, até porque tem muitos poréns, muitos detalhes, mas é muito íntimo nosso. Não tem como eu contar todos os detalhes aqui pra vocês. Eu acredito que através da história que eu passei, sabe, da pessoa que eu sou hoje, possa tocar no coração de alguém que tá me assistindo e ver que às vezes vê a Vivi tão alegre, tão de boa com a vida, tranquila, que não liga pra nada, teve que tomar muita porrada na cara, e não só eu como a minha irmã, pra ser quem eu sou hoje, sabe, que a vida não foi fácil, e nunca foi, não tá sendo. Tem uma frase muito legal que uma vez eu escutei e eu levo isso muito pro coração: eu tive que ser muito forte pra coisas grandes na minha vida, e quando acontece coisas pequenininhas, eu me abalo muito fácil, e isso é verdade. Coisas pequenas acontecem na minha vida e eu me desmorono, eu não sei lidar. Mas com coisas grandes eu tive peito pra enfrentar e pra conseguir lidar, e bola pra frente, continua. Eu acredito que possa ter alguém que também perdeu algum ente querido por Covid, ou que passa por coisas difíceis, ou até mesmo pra você ver que ninguém tem uma vida perfeita, que eu mostro nos vídeos pra vocês o que eu quero mostrar. Se eu conseguir passar por isso, você também consegue. É difícil, mas o que não te mata te torna mais forte. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, contando um pouquinho mais da minha vida, deixando vocês mais próximos de mim, e a gente se vê no próximo vídeo. When love was gone, stored up on the sun, I'll call you in search of someone else.